Tá bom demais. Varela no ar, o programa do Varela está começando agora, na direção geral, a família Varela, Lucas Nayara e Mona Lisa Varela. Para os nossos queridos ouvintes que acompanham o nosso programa, as nossas indicações para os nossos queridos ouvintes: Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades, amplo espaço, conforto, manobrista, cyber, sala VIP, dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais, produtos e serviços. A melhor equipe da cidade, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, telefones 85 3224 0783, 3224 7018, acesse www.varelaesteticbeleza.com.br. Participe da oração da Varela, quarta-feira às 18h30, às 6h30 da noite, com a missionária Natália Varela e seus convidados. Não importa a sua religião, participe da oração da Varela. Programa Check-up Saúde 100%, consultando seu médico olho no olho, informa atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina, na TV Diária, TV do Nordeste, a nossa TV, às 20 horas, com a apresentação da estrela Natália Varela. Programa 100% de Jesus, 100% de Jesus em Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas, com a missionária Natália Varela. Os telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse natalinhavarela@gmail.com.br. Programa Vida News, notícia do dia, entrevista e jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, no seu horário de almoço, na apresentação de Felipe André e Natália Varela, e a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999, acesse www.radiovidafortaleza.com.br. No nosso programa de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós faremos a leitura em todos os seus versículos do capítulo 20 do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1. Na Macedônia e na Grécia, quando o tumulto acabou, Paulo mandou chamar os discípulos. Depois de animá-los, despediu-se deles e viajou para a Macedônia. Atos dos Apóstolos 20, capítulo 20, versículo 2. Percorrendo essas regiões, falou com frequência aos fiéis para animá-los, e assim chegou à Grécia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 3. Depois que permaneceu lá 3 meses, queria embarcar rumo à Síria, mas os judeus tinham armado uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar através da Macedônia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 4. Seus companheiros eram Sópatros, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Segundo, ambos da Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 5. Estes partiram antes de nós e nos esperavam em Troade. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 6. Nós zarpamos de Filipos logo após os dias dos pães sem fermento e os alcançamos 5 dias depois em Troade. Ali permanecemos 7 dias. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 20. Despedida em Troade. No primeiro dia da semana estávamos reunidos para a fração do pão. Paulo, que devia partir no dia seguinte, dirigia a palavra aos fiéis e prolongou o discurso até a meia-noite. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 8. Havia muitas lâmpadas na sala superior onde estávamos reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9. Um jovem chamado Eutico, sentado na beira da janela, acabou adormecendo durante o prolongado discurso de Paulo. Vencido finalmente pelo sono, caiu do 3º andar para baixo. Quando o levantaram, estava morto. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 10. Então Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e, abraçando-o, disse: Não vos preocupeis, ele está vivo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 11. Depois subiu novamente e partiu o pão, comeu e ficou falando até de madrugada, e assim despediu-se. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 12. Quanto ao jovem, levaram-no vivo e sentiram-se muito reconfortados. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 13.
de Troade a Mileto. Nós, entretanto, viajamos à frente embarcando num navio para Assos, onde iríamos recolher Paulo. Assim Paulo havia determinado, sendo que ele nos alcançaria por terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 14. Quando nos alcançou em Assos, nós o recolhemos a bordo e prosseguimos para Mitilene. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 15. Daí zarpamos no dia seguinte e chegamos à altura de Quio. Um dia depois aportamos em Samos e depois de outro dia chegamos a Mileto. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 16. Paulo tinha decidido passar ao largo de Éfeso, a fim de não perder tempo na Ásia. Tinha pressa de estar em Jerusalém, se possível para o dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17. Discurso de despedida em Mileto. De Mileto, Paulo mandou recado a Éfeso para convocar os presbíteros daquela igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 18. Quando eles chegaram, Paulo disse-lhes: Vós bem sabeis de que modo me comportei em relação a vós durante todo o tempo, desde o primeiro dia em que cheguei à Ásia. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 19. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas e em meio a provocações que sofri por causa das ciladas dos judeus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20. Nunca deixei de anunciar aquilo que pudesse ser de proveito para vós, nem de vos ensinar publicamente e de casa em casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 21. Insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22. E agora, prisioneiro do Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que aí me acontecerá. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 23. Sei apenas que de cidade em cidade o Espírito Santo me adverte, dizendo que me aguardam cadeias e tribulações. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Mas de modo nenhum considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu leve a bom termo a minha carreira e realize o ministério que recebi do Senhor Jesus, testemunhar a boa nova da graça de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 25. Agora, porém, tenho a certeza de que não vereis mais o meu rosto, vós todos entre os quais passei anunciando o reino. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 26. Portanto, hoje eu dou testemunho diante de todos vós. Eu não sou responsável se alguém se perder. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. Pois não deixei de vos anunciar todo o plano de Deus a vosso respeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como guardiães, como pastores da igreja de Deus que ele adquiriu com seu sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29. Eu sei que, depois de minha partida, surgirão entre vós lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 30. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 31. Por isso estáis sempre atentos, lembrai-vos de que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 32. Agora entrego-vos a Deus e a sua palavra misericordiosa, que tem poder para edificar e dar herança a todos os que foram santificados. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 33. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 34. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar aos fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais felicidade em dar do que em receber. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 36. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e orou com todos eles. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 37. Então todos começaram a chorar muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 38. Estavam muito tristes, principalmente porque havia dito que eles nunca mais veriam seu rosto, e foram com ele até o navio.
E aqui nós concluímos, meus irmãos, minhas irmãs, esse capítulo 20 emocionante aqui do livro Atos dos Apóstolos, em todos os seus versículos, capítulo 20, a despedida de Paulo, né? Então nós voltaremos lá de Troade, né? Despedida de Troade. E nós voltaremos, meus irmãos, no nosso próximo programa com a leitura do capítulo 21, em todos os seus versículos, a volta a Jerusalém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, tudo de bom, fique com Deus. E até lá.